Cardoso, o futuro da CPI do INSS, seja CPI individual ou CPMI, comissão mista, isso deve ficar nas mãos do Supremo? Olá, Basílio, olá, Caio. O ideal seria que o próprio parlamento resolvesse essas questões, mas infelizmente no Brasil, sempre que existe alguma situação de gargalo, de não resolução, ou de incompreensão, ou de disputa, isso acaba indo para o Supremo Tribunal Federal. É possível que se vá ao Supremo, mas é importante entender exatamente o que está por trás de uma eventual discussão jurídico-política, chamemos assim, da criação de uma CPI. A CPI, reconhecidamente por todos que estudam e pela jurisprudência brasileira, é um instrumento da oposição. E por que eu falo isso? Porque a Constituição Federal, ela previu que 1/3 das assinaturas é suficiente para propor a CPI. Então, é natural que seja assim, porque como os governos normalmente têm maioria, você não teria a possibilidade de criar CPI que um governo não quisesse. O legislador foi sábio, previu, então, que as oposições podem ter a criação de CPI por 1/3. Porém, a Constituição também coloca outros requisitos formais. Tem que ser por prazo determinado, ou seja, uma CPI não pode ser por prazo indeterminado, mas tem um outro aspecto que normalmente cria embaraços na hora de se criar uma CPI, que é justamente a necessidade de se descrever no requerimento um fato determinado. CPI não é auditoria. Então, por exemplo, se um requerimento disser eu quero investigar todas as fraudes do INSS, isso não é fato determinado. Fato determinado é quando eu aponto exatamente o que, as circunstâncias definidas daquilo que realmente eu vou investigar. Muitas vezes há equívocos técnicos na redação dos requerimentos. Mas como é que funciona isso na prática? A oposição ou os interessados em ter uma CPI apresentam o requerimento, no caso da Câmara dos Deputados, e o presidente faz a leitura desse requerimento a partir da análise desses requisitos que podem ensejar a criação da CPI. A partir daí, se inicia um outro problema. O requerimento está em ordem? Ok. É a disposição regimental do limite de CPIs que pode estar em funcionamento. Isso existe em todos os parlamentos do Brasil, praticamente, que eu saiba. São diferentes os limites, né, de acordo. Por exemplo, no Senado, se não me falha a memória, o limite só pode um senador, cada senador só pode participar de uma CPI. Então isso limita o número no final dos 81 senadores. Na Câmara dos Deputados, o regimento prevê 5 CPIs. No passado, isso já se discutiu, se podia o regimento das casas definir esse número. E houve uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que decidiu que é constitucional, faz tempo isso, que é constitucional essa definição de número. Embora em alguns momentos o Supremo Tribunal Federal chegou a dar sinalizações que poderia entender que se houvesse desvio de poder ou outras situações, esse limite poderia ser estendido. Então aí cabe, no caso, verificar quantas CPIs têm em andamento hoje na Câmara dos Deputados, quais requerimentos de CPI estão na fila aguardando a sua respectiva criação. O correto, mas nem sempre é feito, é que se seguisse a ordem de entrada dos requerimentos. Não sei como vai proceder o presidente se esse requerimento estiver em ordem. Portanto, eventualmente, se aqueles que subscreveram a CPI discordarem do tratamento que a mesa dá isto, vão ao Supremo Tribunal Federal. É por isso que, temendo que alguma coisa possa estar errada, a oposição, pelo que vi na imprensa, ela procura criar uma CPMI. Qual é a diferença? A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que era feita pelas casas legislativas, Câmara dos Deputados ou Senado. A CPMI é uma CPI que ela é integrada das duas casas. E aí você tem, então, uma dimensão diferente até para esta limitação que efetivamente pode ser colocada na Câmara dos Deputados. Por isso, então, os interessados na CPI jogam duplo. Querem, se não der certo na Câmara, tentam a CPMI. E aquela que for viabilizada primeiro é a que deverá ocorrer, segundo esse pensamento. Bem, essa é a questão jurídica, a forma dessa situação. Agora, claro, há um embate político por trás. A oposição quer utilizar a CPI para desgastar o governo. O governo vai argumentar, olha, a investigação está sendo feita pela Polícia Federal, pela CGU, sem nenhum óbice. Então, portanto, isso aqui, na verdade, é o que querem uma pirotecnia para atingir o governo. Essa discussão política será colocada no pano de fundo de todo esse debate. Mas, sem sombra de dúvida, respondendo a sua pergunta agora para concluir, Basília, eu acho que pode chegar ao judiciário, infelizmente. Seja comissão em uma casa só ou comissão mista, é promessa de problemas aí para o governo. Toda comissão serve de palco, ainda mais essa com caráter parlamentar de inquérito, né? É o momento em que deputados, senadores ou os dois detêm aí a prerrogativa, utiliza da prerrogativa de investigar. Pode quebrar sigilos, pode convocar para prestar esclarecimentos. Então, vem muitas cenas aí nos próximos capítulos. Coppola, na sua avaliação, o Supremo deve entrar nesse assunto? O futuro da CPI do INSS é coisa para o STF decidir? Olha, retocável a explanação técnica do Dr. Zé Eduardo, nada a acrescentar nessa seara. Olá, Basília. Olá, Dr. Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência.
Seja pela via parlamentar, seja pela via judicial, é imperioso que se cumpra a lei e é urgente a instauração dessa CPI do INSS para investigar a ladroagem dos sindicatos que roubaram bilhões de reais de aposentados vulneráveis graças à negligência ou, quem sabe, à conivência do governo Lula e dos seus apaniguados. Como nós estamos tratando do tipo mais baixo de corrupção já praticado na história, essa pauta requer um pouco de contexto e hoje eu vou tratar da origem de tudo isso, do ovo da serpente. Manchete aqui da semana passada desta emissora. Congresso flexibilizou regra que restringia esquema no INSS. O primeiro movimento ocorreu em 2019 e o segundo no ano de 2022. O que aconteceu, pessoal? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ao tomar ciência das recorrentes fraudes praticadas por sindicatos, por associações, promulgou a medida provisória 871, obrigando essas entidades a renovarem anualmente a autorização dos seus aposentados para descontos associativos. Contudo, como eu disse, em 2019 e 2022, o Congresso modificou a norma, chegando ao cúmulo de dispensar totalmente a obrigação de revalidar as autorizações dos aposentados. À época, os petistas espernearam, se esgoelaram e defenderam com unhas e dentes os interesses da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Aspas para o deputado gaúcho petista Marcon, lá em 2019. Por isso que nós do PT somos contra e vamos votar não a essa proposta, porque isso vem para esculhambar a previdência do nosso agricultor, vem para perseguir o nosso sindicato dos trabalhadores rurais. Fecha aspas. Acontece que, a se confirmarem as suspeitas, o tal sindicato está mais para uma organização criminosa especializada em lesar idosos vulneráveis. Folha de São Paulo, 28 de abril. Polícia Federal aponta indícios de fraude e lavagem de dinheiro pela CONTAG, que descontou 2 bilhões de aposentados do INSS. Vocês querem mais manifestações aí de petistas na tribuna? Então, vamos lá. Deputado Ayrton Faleiro, do Pará. Aspas. Reconhecemos que o entendimento que a CONTAG construiu aqui com alguns partidos representa um avanço também. Avanço? Só se for avanço no bolso de idosos, no bolso de doentes, no bolso dos vulneráveis. Aspas agora para o relatório da CGU sobre os crimes praticados pelo sindicato defendido com foice e martelo pelos petistas lá no Congresso. A CGU identificou 19 municípios com 60% ou mais de aposentados que possuem descontos de mensalidades associativas localizados principalmente no interior de estados nordestinos com predominância do Maranhão e do Piauí. Pessoal, Maranhão, Piauí estão entre os estados brasileiros com pior índice de desenvolvimento humano. Então o que a gente está falando? A gente está falando aqui de bolsões de extrema pobreza. Essas são as vítimas preferenciais do sindicalismo lulopetista. Segue a CGU. Nesses municípios em que houve grande concentração de incidência de descontos associativos, a maior parte dos descontos beneficiou, adivinhem quem? A CONTAG. Em alguns casos, 84%, em alguns casos, 89%, em alguns casos, 91%. Então, por que a instauração dessa CPI, dessa investigação parlamentar, é tão urgente? Vamos lá. Porque o PT, o partido do governo, é historicamente ligado à CONTAG, maior fraudadora do INSS nesse esquema. Porque os parlamentares petistas atuaram em defesa dos interesses da CONTAG, viabilizando aí uma roubalheira de bilhões. Porque o governo petista soube, já no seu primeiro ano, da explosão de fraudes do INSS e o Lula ainda se recusa a afastar o seu ministro da Previdência. Porque quando a imprensa procurou dados via Lei de Acesso à Informação, o governo Lula se recusou a fornecê-los por vários meses. E foi a imprensa que apurou, foi a imprensa que denunciou o caso um ano antes da CGU e da Polícia Federal, mostrando a relutância do governo em resolver e endereçar o problema. E finalmente, porque um dos sindicatos com maior aumento de faturamento no período das fraudes tem um irmão do Lula como dirigente. E segundo a entrevista do chefe da Polícia Federal, o irmão do Lula e a sua entidade, eles não estão sob investigação policial. Mas espera aí que eu esqueci aqui a cereja vermelha do bolo roubado. A CPI precisa ser instaurada, porque além da ligação do PT, o partido do governo, com as entidades suspeitas, há um possível conflito de interesse entre investigadores e investigados. Manchete do Metrópolis, do mesmo jornalista que denunciou o escândalo lá em 2024. Entidade-alvo da Polícia Federal por fraude no INSS contratou filho do ministro da Justiça, Lewandowski, por nada menos do que R$600 mil. Ou seja, Basília, talvez a estrutura de fiscalização e de investigação do governo esteja tão comprometida que, assim como no caso do Mensalão, a mobilização das forças políticas se faça absolutamente necessária.